linda! Feliz sábado! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast For Life, com conteúdos e ensinamentos da Palavra de Deus. Eu sou Ana Clara Bonetti e estou aqui com meus amigos que vão se apresentar para vocês. Boa noite a você que está nos ouvindo, boa noite Ana Clara, boa noite Fernanda, boa noite Carol. Oi, oi. Pode falar vocês agora, fala boa noite. Por favor, né? Estamos aqui com certeza para trazer muitas coisas legais, muitas coisas novas, mas antes da gente começar, o pessoal que está chegando aí, já estou vendo que tem um movimentinho aí de comentários, compartilha, manda para o teu amigo, para tua amiga, para tua familiar, para os nossos amigos, né? Para todos participarem aqui junto com a gente, que vai ser muito legal. Boa noite para vocês que estão aí acompanhando a gente. A gente tá muito feliz, né? Essa já era uma ideia nossa faz tempo. Já era um sonho. Tempo. Boa, Muito é tempo. isso, minha maninha. E acho que Deus sempre tem um momento certo para tudo. E estamos aqui à disposição para que Ele faça a obra através de nós, né, Ricardo? E a ideia, Fernanda, Ana, Carol, é de se fazer uma programação bem descontraída. A ideia é conversar, termos um bate-papo, interagir com quem estiver entrando aí. E exatamente o que a Fernanda falou. Compartilhe, passe essa mensagem. Tenho certeza que muitas pessoas vão acabar sentindo no coração um momento muito especial. A paz do Espírito Santo fazendo parte da vida de cada um de vocês. Que vocês não estejam olhando para nós, que vocês estejam sentindo a presença de Deus na sua vida. É o principal de tudo isso, é o que Deus vai falar através da palavra de Deus para você, tá bom? E olha só como que é as coisas. Eu sempre faço lives no meu Instagram e eu não fico nervosa. Mas quando é pra falar da palavra de Deus, parece que eu fico tão nervosa, porque é uma responsabilidade tanto, né? É isso mesmo, é a responsabilidade. Mas sabe que tem um amigo que fala que esse frio na barriga é o Espírito Santo trabalhando. Então toda vez que a gente sente, a gente sabe que tá tudo bem, porque ele tá comandando. Amém, amiga. Então eu vou completar, Boni, eu vou completar o que a Carol falou. Alguém me falou um dia que o dia que eu subi para falar sobre a palavra de Deus e não senti o frio na barriga é porque eu não tô tendo respeito e não tenho noção do tamanho da responsabilidade que está acontecendo nesse momento. Então isso é muito bom, é sinal que você tem respeito com aquilo que você vai fazer. Olha, eu não sou de fazer live, é a minha primeira que vocês estavam me esperando, né, gente? Cheguei, graças a Deus, aí para ser o instrumento e tô nervosíssima. Isso é muito bom. Ficar Isso é nervosa muito bom. desse jeito, é impressionante. Feliz e você que ninguém está te vendo nessa hora, porque preocupados estão só nós que estamos aqui. Mas é só uma brincadeira, na verdade tudo está sendo conduzido para que você tenha uma mensagem legal no seu coração, uma mensagem que possa te trazer paz. E isso é o mais importante, né, Aninha? Exatamente, então peguem aí o seu papel e caneta e anote tudinho que vocês acharem interessante, porque cabecinhas vão explodir aqui hoje, né? E se você já tem pedidos de oração, por favor, nos envie, porque nós estamos aqui exatamente para auxiliar, para ajudar, para, né, orar por todos vocês que estão aí junto com a gente, que vão acompanhar todos os episódios aí junto com a gente, de tudo que a gente vai trazer, de palavras, de entrevistados, né, que Deus permitir que esteja aqui com a gente. Mande seu pedido de oração, o que você precisar, nós estamos à disposição. Isso é muito importante que a Fernanda está falando. Você que está participando pela primeira vez do nosso podcast, você tem a oportunidade de escrever aí. Você não precisa colocar o problema se você não quiser, mas você vai escrever assim: eu gostaria que você orasse pela minha família, que você orasse por alguém, pelo meu emprego, pelo meu matrimônio, seja o que for. Nós teremos um grupo de pessoas que são intercessores, que estarão orando por você, mas tenha certeza que esse milagre não está em nossas mãos, esse milagre está na mão de Deus, e Deus sempre quer o melhor para você. Exatamente. E acho que se a gente já pode trazer um pedido especial aqui. Pode sim. Hoje a gente quer orar em especial pela família da Renata, do Rodrigo, do seu Ditinho. Eles perderam a mãe, né, hoje. A gente sabe que não... Na verdade, a gente não sabe. A gente não sabe o que eles estão passando. Mas que Deus possa confortar o coração de vocês e a esperança é certa. Logo, logo estaremos todos juntos, né? Isso no mesmo. grande reencontro. Então, ore, lembre-se de orar por esses nomes: Renata, Rodrigo e o seu Ditinho. Muito Quero bem. aproveitar também pela Juliana, gostaria já de colocar aqui à disposição o nome dela para oração, para todos que estão acompanhando, porque ela está passando por um momento de luta, mas que a gente crê que uma vitória é possível, né? E É isso mesmo. também. Para Deus não existe, para Deus 1% é 100%. Para Deus não Enquanto existe existir nada. o ar, né? É isso mesmo. Nós vamos estar orando por essa pessoa, com certeza. Com certeza. Bom,
Eu fiquei encarregada, né, de fazer a abertura. Tá vendo? Tá vendo? Ai, que responsabilidade, meu Deus. Toda sua. E você tem amigos que estão também assistindo, que você convidou, né? Vários amigos entrando ali, ó, batendo palminha. Compartilhem, tá, gente? Porque essa live vai ser muito bacana e muito... perdi a palavra. Porque Especial. A grávida, ela... É verdade, nós estamos em 5. Não funciona direito, eu perco as palavras, enfim. Vai ser muito bom pra vocês, tá? Espera você ganhar pra você ver. Ó, menina. Aí você vai ver o que vai perder a cabeça. Menina, eu falo que eu emburreci, porque, meu Deus. Muito bom. Hoje eu tava fazendo meu cabelo, né? Tava me arrumando pra ir trabalhar. E aí eu tava conversando com Deus, porque eu sou dessas, tá, gente? Eu tô fazendo as coisas, eu fico conversando com Deus ali. Fico batendo um papo com Ele, com o Espírito Santo. E aí eu tava falando, eu queria uma palavra pra vir falar aqui, né, pra vocês. E batendo meu papinho ali com Deus, falando dos nossos projetos, né? Porque esse projeto, como a Carol tinha comentado, fazia tempo que a gente queria. E agora a gente, né, finalmente iniciou ele. E aí comecei a pedir pra Deus uma palavra. E aí Deus virou pra mim e eu anotei tudo porque eu falei que eu tô grávida e eu esqueço tudo. Eu fiz aqui uma lista de coisas que... Muito bom, tem que anotar. Deus Boa. falou comigo. Aí Deus falou assim pra mim, gente, tem que abrir mão de coisas antigas. Daí eu fiquei, caramba, será que é meu cabelo? Será que ele quer que eu corte meu cabelo? Fiquei pensando. Aí terminei de me arrumar, fui regar minhas plantinhas lá fora. E minhas plantinhas estavam bem secas por causa do inverno que teve, né? O tempo seco. E aí eu comecei a divagar comigo mesma. Eu comecei a falar assim, pensar, né? Por que as plantinhas ressecam? Por que as plantinhas, as folhas ressecam, elas caem, né? Fiquei pensando e divagando. E aí Deus começou a falar comigo de novo. Aí ele falou assim, as folhas, elas não caem porque elas querem. Elas caem para dar lugar a flores e frutos, né? Para dar lugar ao novo. É um ciclo, né? E aí eu falei, nossa, esse Deus é tremendo mesmo. Deixa eu correr abrir minha Bíblia lá. Aí corri, abri minha Bíblia e aí eu vi lá o versículo de Isaías 43:19. Quem pode ler pra mim? Isaías 43:19, né? Isso. Que Deus tem coisas Muito bem. novas para nós. Olha lá, vamos para chutar. Enxergo? Não é Carol mesmo, Leio. Carol. Aham. Se você tiver com a sua Bíblia aí em casa, abre Quem aí. quiser pegar a Bíblia e acompanhar com a gente, é Isaías 43:19. Diz assim, ó. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha só como Deus é tremendo. Vocês ainda não conseguem ver, mas Ele já enxerga lá na frente. Porque Deus, Ele não enxerga a gente agora, Ele enxerga lá na frente tudo que a gente pode fazer. Deus ainda fala, onde não tem caminho, eu abro. Ele abre caminho no meio do deserto, Deus é o Deus do impossível. E Ele fala que é onde não tem hipótese nenhuma de ter vida, Ele coloca vida e Ele coloca um rio. Gente, esse versículo, ele me tocou tanto. Essa palavra, ela é tão forte, né? E aí eu fiquei pensando, quem não quer algo novo na vida, na verdade? Todo mundo quer ser nova criatura, não é mesmo? Mas eu vou fazer aqui um paralelo também, né? Quem que não tá passando pelo deserto e não quer que Deus coloque ali uma água, um rio, não é verdade? Aí fazendo um paralelo aqui, Jesus ele também fala, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mas aí eu venho falar pra vocês, de nada adianta um rio no teu deserto se você não quiser beber da água. Ó, cabecinhas explodindo. Bem, Ó, pega esse. Muito bom. Então eu vou orar aqui pra vocês que onde você estiver agora, na sua casa, que Deus permita que Deus te faça uma pessoa nova. Muito bom. Fê, vamos fazer os pedidos de oração então? Sim. Aproveitando no seu ganchinho aí, né? É muito interessante isso, porque também se você for pensar na semente Sim. ela precisa morrer Sim. para se tornar um fruto novo, Sim. né? Exatamente. Tava lendo sobre isso e realmente é a nossa verdade. Eu Às vezes a acho- gente tá na dor, naquele sofrimento, quase morrendo, mas a gente ainda tá apegado naquilo, Com né? A gente não quer, certeza. mesmo estando com dor, a gente tá ali naquele sofrimento e não quer deixar esse novo acontecer, né? Se tornar novo, né? Sim. Coisa linda. Eu gostei muito da maneira como você colocou,
Porque, veja bem, quando você fala assim, eu sempre estou assim conversando com Deus. Quando você conversa com o melhor amigo, você não escolhe palavras. Exatamente. Às vezes nós costumamos escolher palavras demais para falar com Deus, né? Tem um texto bíblico que fala, Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. Então é naquele momento que você entra, você não escolhe palavras, você fala assim, eu não estou bem, estou com alguma dificuldade, mas fala. Lembre-se, ter intimidade com Deus não é faltar com respeito com Deus, mas é ter a certeza que você está falando com alguém que está te ouvindo, com alguém que está te escutando de verdade. É você desabafar, é você suplicar, e você buscar escutar o que ele está falando de verdade, porque nós temos muitas vozes em nossa cabeça, mas você vai nortear sua mente de acordo com a voz que você conhece. Quando o Julien, que é seu marido, liga para você, ele pode estar rouco, ele pode estar fanho, mas você reconhece a voz dele. Por quê? Porque você está sempre conversando com ele, porque você está sempre conectado com ele. Quando você ouvir alguma voz estranha na sua mente, que não seja a voz de Deus, você vai saber distinguir. Isso é importante, né? E sabe que teve um dia, porque eu sempre, depois que eu conheci mais a palavra e eu entendi que Deus é meu melhor amigo, eu sempre conversei muito com ele. E aí, às vezes, eu brigo com Deus também, pra falar a verdade pra vocês. Eu brigo com ele, é aquele rolo, mas a gente sempre faz as coisas. Mas o coração tá sincero, Sim. Esse é o detalhe. E aí, um dia eu parei e eu sinto tanto amor por Deus, que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é meu melhor amigo, eu posso brigar, eu posso conversar com você e o Senhor ainda tá aqui do meu lado, porque quando a gente tem essa intimidade, a gente sente a presença de Deus, né? É muito, muito bonito. E tem um detalhe interessante, hoje foi tão gostoso que eu fui na casa da Fernanda, que nós estudamos a Bíblia, né? E no primeiro dia que eu fui na casa do Fernando, o filhinho dela, lindo, né? O Mateu, ele olhou pra mim, mas ele ficou no colo dela, abraçadinho, no colo dela, assim, tipo, eu não te conheço, não é verdade? Eu não te conheço. Quando foi hoje, eu cheguei lá, ele já abriu o bracinho, ele vai no meu colo, por que ele vai? Confiança. Você só vai abrir os braços para o teu Deus se você confiar nele de verdade. Esse é o ponto. Você conversar com ele, você ouvir a voz dele e você falar com ele de verdade. Quando falou sobre pedido de oração, é muito importante, coloca aí seu pedido de oração, nós vamos estar orando, tá? Por todos os seus pedidos. Ó, no meu Instagram, eu vejo que tem bastante gente entrando. Depois a gente vai anotar tudo, né? Exatamente. O caderno, Exatamente. Vai chamar Eu acho que seria interessante. Eu vou falar sobre esse caderno. A Carol vai falar sobre isso daí. Nós vamos citar alguns nomes porque podemos esquecer de algumas pessoas muito importantes para nós. Mas a Carol tem algo para falar sobre esse livro da vida. Vai lá, Carol, pode colocar? Olha como você falou sobre pedidos de oração. A Ana falou sobre essa intimidade com Deus, está falando com ele o tempo todo, e isso é muito importante. Eu acho que isso é algo que você deve começar a fazer na tua vida. Comece a conversar com Deus. E para conversar com Deus, não precisa você fechar os olhos, principalmente se estiver dirigindo, tá legal? Não feche os olhos o tempo todo, por favor. Mas fale com ele. Deus quer conversar com você. Deus quer resolver desde aquela coisa mais simples, que para Deus não existe nada simples, para Deus existe o teu problema. Você já viu aquela pessoa que tem uma mania e fala assim, o seu problema não é nada, você não sabe o que eu estou passando. Você já viu aquela pessoa que fala assim? Gente, Deus nunca fala isso para você. Para Deus não existe grande problema e nem pequeno problema. Existe o teu problema, e é o teu problema que ele quer resolver. Exatamente. E vocês sabem que Deus, ele tem alguns livros lá no céu. Eu adoro esse jeito didático de Deus ser. E um desses livros se chama o Livro da Vida. E olha o que está escrito nesse Livro da Vida. Qual que é o texto? Apocalipse 3, verso 5 diz assim, ó. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Esse livro da vida é um lugar em que todas as pessoas que aceitam Jesus, aceitam o seu sacrifício, falam, eu quero, e que estarão no céu, tem o seu nome escrito lá. Baseado nisso, a gente pensou... E você leu aí, não é do seu caderninho de anotação. Você leu da onde esse texto? Então está quer dizer que você não inventou que existe um livro da vida. Foi Jesus quem falou. Foi Jesus. Então, e nesse livro da vida estão escritas todas as nossas ações, né? Sim. Isso que é bem interessante, Vocês né? sabiam disso, pessoal? Boa. Comenta aí, olha só, quantas curiosidades que nós estamos... estiverem assistindo. Muitas curiosidades a gente está trazendo para vocês. Podcast for Life é cultura. Muito bem, existe um livro muito e aí, bom. baseado nisso,
isso, a gente gostaria que vocês escrevessem nomes, tá bom? Eu vou pegar daqui do Ricardo, tá bom? Que a gente tá acompanhando aqui. Então, você que tá acompanhando aí pelo Ricardo, entra e escreve nomes de pessoas por quem vocês querem que a gente ore. Esses nomes vão vir pro caderno, pro livro, nosso livro da vida. Nós estaremos orando e intercedendo por cada um desses nomes, ok? Então, podem anotar aí que nós vamos Então, anotar durante aqui. essa semana, todos os nomes que forem colocados aí através das redes sociais e mesmo aquelas pessoas que encontram conosco durante a semana também, Ricardo, eu gostaria de colocar meu nome aí nesse livro. Aí venha falando com a Fernanda, gostaria de colocar o nome. Então, nós estaremos colocando, anotando o nome de vocês e pode ter certeza, Deus fará grandes milagres. Tem 2 palavrinhas que eu escutei na TV Novo Tempo. Se você nunca assistiu a TV Novo Tempo, assista a TV Novo Tempo. É muito interessante esse canal de televisão. E eu aprendi uma coisa bem legal que eles falaram lá. Está escrito assim, melhorou? Melhorei. Se você tirar as primeiras letras, vai estar escrito assim, orou, orei. É isso, tá bom, gente? Muito bem. Vamos então para a história de hoje, que o tema fala sobre nova criatura. A Ana colocou muito bem, Fernando colocou, mas nós vamos para o texto agora, né? Porque é importante que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 7. Carol, você gostaria de ler para nós? Pode ser? Vamos lá? 2 Reis. Aí você ajuda. Vamos fazer o seguinte, vamos revezar um pouquinho? Então a Carol lê do 1 ao 4 e você lê do 4 ao 7. Pode ser? Vai lá. Lá diz assim. É porque você tá sem Faltou óculos, né? óculos. Tá sem óculos. Eu, como sou jovem, não preciso de óculos, né? Tô tranquilo. Pra perto, né? Pra perto. Você tinha que dedar, né? Vai lá. Conheço, presta. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, tá? Então, abra sua Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Uma coisa muito importante, todas as vezes que você for ler um texto bíblico, faça uma oração antes, porque a Bíblia se auto-interpreta. Não é cada um interpreta do seu jeito, não. A Bíblia se auto-interpreta e você tem que entender, através do Espírito Santo, o que a Bíblia tem para falar para você. Então, nesse minuto, Fernanda, você ora para a gente, por favor? Poxa, a mais Vamos lá. nervosa, né? É isso mesmo, Entendi, é isso mesmo. entendi. Vamos lá. Claro. Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, da Tua verdade, que nós possamos ser instrumentos, meu Deus. E cada pessoa que está presente, participando de todos os canais, meu Deus, que está vendo a Tua palavra neste momento, sejam tocadas, que as mentes delas, meu Deus, sejam abertas para entender a Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode começar. Então, Carol, Vamos lá. tem uma história bem interessante de muitos anos Bem atrás, louca, né? bem interessante. Talvez você nunca tenha lido essa história. O que tem a ver essa história? Essa história é bem legal e nós vamos colocar essa história para os nossos tempos. Para você entender, antes de ler o texto bíblico, eu vou dar um spoiler aí do que era, o que aconteceu no passado. Antigamente, havia uma chamada escola dos profetas, tá bom? Havia uma casa e essa casa ali, cada profeta tinha o seu aprendiz, o seu discípulo, tá? E essa escola, aonde a Carol vai estar lendo juntamente com a Ana, era uma escola muito pequena. E um dos ensinadores dessa escola era o profeta Eliseu. E essa escola era muito, muito pequena mesmo. Então, os jovens tiveram a ideia de se fazer uma escola maior. Vamos ver o que aconteceu na história? Pode ser? Vai Diz lá. assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Para um pouquinho só, você terminou o versículo 3. Terminou 3? terminei. Vamos falar um pouquinho, vamos para não misturar toda a história. A escola era pequena, perfeito? Então um dos jovens falou assim: nós precisamos construir uma escola maior. E aí ele sai, convida Eliseu para que Eliseu fosse junto com eles. Mas esse jovem percebe que ele achou, eu tô achando que Eliseu acho que não gostou da ideia, e nós queremos que tenha um consenso entre os jovens que estamos aqui, nós que estamos aprendendo, mas também o nosso mestre. E aí ele olha para Eliseu e fala: Eliseu, você gostaria? E Eliseu fala: eu vou com você. Nessa hora eles criaram força, perceberam que o mestre queria estar indo junto. E aí continua a história, vamos lá. Versículo 4. Tá. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor,
porque era emprestado. Parou um pouquinho, vamos lá? Vamos contando por partes aqui. Gente, vamos colocar nos dias de hoje. Imagine bem, você tem algo na sua mente, você quer ter um projeto muito legal, você fala assim, nossa, vai dar tudo certo, você quer fazer construir uma casa, você quer criar um novo negócio, você quer casar, você quer ter um filho, aí de repente tá tudo planejadinho, tudo certinho, você convida outras pessoas, as outras pessoas aceitam o seu convite, então parece que tá indo tudo bem. De repente, no meio daquele caminho, acontece algo inesperado. O que aconteceu com aquele jovem? Bem na hora que ele estava batendo o machado na árvore, a lâmina do machado, somente a lâmina, caiu no lago. E ele grita assim, ai meu senhor. Aí você imagina, mas puxa vida, o que tem? Ele perdeu o machado? Mas esse ai meu senhor não é um ai meu senhor assim, igual a Ana falou. Ai meu senhor, assim, muito calmo. Ai meu senhor. Ai meu Deus do céu. Ai meu senhor, desesperado. Se você prestar atenção, esse ai meu senhor era como, Carol? Ai, meu Deus do céu! Você já sentiu assim aquele desespero e você começa a falar, nossa, eu tô perdido, e agora o que eu vou fazer? Você pode ter certeza que em muitos momentos da sua vida você passou por isso. E aquilo te causa um sufoco, aquilo te causa um desespero. E o desespero desse jovem, nós vamos depois entrar, eu quero explicar um pouquinho o contexto, ele tem a ver com 1 Samuel. Por que o que ele tem a ver com 1 Samuel? Houve uma grande guerra no passado entre os filisteus e o povo hebreu. E nessa guerra, os filisteus tomaram todos os metais, espada dos hebreus. E conseguir um metal naquela época não era fácil. E nós sabemos... não tinham nenhum conhecimento, né, de como fazer. Exatamente. Isso, né? E tinha um detalhe interessante, que quando você emprestava alguma coisa para alguém, você tinha que devolver. A dívida... até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Apesar que tem muita gente não devolve, viu? Você pare que até hoje é importante devolver. Tá certo, tudo bem. Mas tem muita gente que não devolve, né? Mas esse machado você não iria lá e comprava no 99, você não iria comprar em nenhuma casa, porque não tinha. E o machado era o quê? Emprestado. E quando naquela época você não podia pagar uma dívida, o que podia acontecer, Carol? Você sabe? Era levado como escravo? Você poderia ser levado como escravo, você poderia perder uma mão, muita coisa. Então, o negócio era hard. Não vai pensar que era assim, ó. Viu, casa, Ana, família. desculpa, hein? Ana, desculpa, emprestei sua blusa, mas né. A vontade é deixar a pessoa como escravo também. O nosso coração também, né? Muito Nem bem. peludinho. Como diz como diz a pessoa, viu? Você precisa raspar seu coração, tá peludo demais, né? Depila seu coraçãozinho. Muito bem. E na hora bateu aquele desespero, ai meu senhor, aquele desespero e tal. Muito bem. Quando ele fala isso, continua a história e vamos lá. Perguntou o homem de Deus, que no caso é Eliseu, né? Exatamente, muito bem. Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro. Flutuar ferro? É bem legal isso, né? E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Todos nós sabemos, não é verdade, Fernanda, que a madeira, ela é um imã para o metal, tô correto? Ah, com certeza não, né? Como ela... Você não é aquela loira, você vai rezar. Não, porque... A minoria que hoje ela disse que ela emburreceu depois que ela ficou grávida. Não foi que ela falou, são palavras dela. É a Se eu gravidez. falei que não é isso. Ela fez assim, ela raciocinou, ela fez assim... Não. É que eu tenho um delayzinho. Muito bem, muito bem. Mas olha que interessante. Eu vou falar o contexto da história, mas eu vou colocar para os dias de hoje. A Bíblia ela é maravilhosa. E nós temos que colocar ela, não somente como um livro de história na nossa vida. Claro, é um livro de história. Mas ela veio para nortear a nossa vida. Para dar um rumo à minha vida, à sua vida também. No contexto, Eliseu havia ficado no lugar de Elias, o grande profeta Elias. E muitas pessoas ainda duvidavam do poder de Eliseu. E esse milagre foi feito, um desses e outros milagres também, foi feito para provar que o milagre não estava em Elias, o milagre não está em Moisés, o milagre não está em ninguém, o milagre está em Deus. Não somos nós vamos estar orando por todos os seus pedidos de oração. Mas o milagre não está no poder da palavra do Ricardo, da Ana, da Fernanda, da Carol. O milagre está no poder de Deus. É somente Ele. Como Daniel falou no sonho de Daniel capítulo 2. Não há ninguém nesse mundo que possa interpretar um sonho. Somente o Deus verdadeiro. Então, eu
eu tenho que me colocar como um servo de Deus. Nessa hora, Eliseu mostrou que o poder estava em Deus. Mas o detalhe interessante aqui, e eu coloco nos dias de hoje aqui, eu pergunto, Deus, ele precisava perguntar através de Eliseu, olha a grande pergunta, ele precisava perguntar através de Eliseu aonde tinha caído o machado? Deus precisa fazer essa pergunta? O que vocês acham, Ele Fernando? já sabe o início e fim, ele sabe tudo. Mas não é interessante que Deus ele faz algumas perguntas pra gente que nos chama a atenção? Eu lembro, outro dia nós vamos estar estudando sobre isso, como paralítico. Você quer ser curado? Lógico, ele estava ali há 40 anos, paralítico. Como assim quer ser curado, né? Até o do Adão. Onde está? Muito bem, em Gênesis fala isso, né? Deus sabia onde Adão estava. Por que fala onde estás? É que ele... Reflita. Exatamente, Ani. Tá vendo? Ela voltou. Ani está de volta. Muito bem. Ele quer que você pare e você reflita. Tá aí a chamada. Qual foi a chamada que você deu no podcast? Nossa vida precisa de um reset. Nossa vida precisa de um reset. Vamos pensar bem. Notem bem. Naquele momento, o jovem tinha que parar e pensar. Não era simplesmente Deus devolver o machado para ele, mas é que ele precisava iniciar e saber aonde ele começou a errar. Ele tinha talvez encabado mal o machado. A ideia era descobrir onde começou o seu erro. Presta atenção. O tema de hoje fala sobre nova criatura. Todos nós queremos ter novos começos. Todos nós, sabe aquele momento que você chega em casa e você fala assim, nossa, queria começar tudo de novo, porque eu levantei com o pé esquerdo. Graças a Deus você levantou com os dois pés, mas você acha que você levantou com o pé esquerdo. Mas eu gostaria de começar tudo de novo. Essa chance Deus dá. Dá ou não dá, Carol? Dá, com certeza. E tem uma coisa que você fala, você vive falando isso e toca muito, que Deus não é o Deus da segunda chance, ele é o Deus da terceira, da quarta, da milésima chance. Quantas vezes precisa? Ele sempre vai dar chances pra você, mas cabe a gente querer sair do lugar que a gente tá. E eu tava escutando a historinha do sapinho. Todo mundo conhece, mas eu vou contar. Conta. Vai lá, conta aí. Não, é que o sapinho... Se você coloca o sapo numa panela de água e a água tá fria e você vai esquentando aos poucos, o sapinho não percebe. Se você jogar ele numa panela de água fervendo, ele vai pular fora. Mas se você coloca ele na panela e vai esquentando a água aos poucos, ele se acostuma com a temperatura e acaba morrendo ali, porque ele não percebe. E às vezes a gente tá tão envolvido nos nossos problemas que a gente acaba meio que se acomodando. E a gente sabe que a gente precisa de um recomeço, isso você pode colocar para qualquer área da sua vida, não é? Exatamente. Você sabe que você precisa de um recomeço, você sabe que você precisa ser diferente, e nisso eu me incluo também, né? Todos nós, né? Todos nós. E às vezes a gente acaba ficando acomodado, mas Deus tá chegando com uma história tão incrível como essa pra gente, falando Ela parece assim, simples, né? mas é cheia de significado, ela é Exato. muito profunda. Exato. E ele tá falando... Para pra pensar, aonde foi que você começou a errar? Vamos ter um recomeço agora? Tá na hora, chega. Porque, na verdade, a sua zona de conforto não é tão confortável assim, não é? A gente fica acomodadinho, mas não é tão confortável assim. Mudar dói, igual vocês estavam falando? Sim. Dói. Mas é necessário. Esforço, mas é necessário para você colher um fruto lá na frente, não é? E muitas vezes a gente tá achando que esse recomeço aí, a gente sempre tá apontando pro outro. Pro outro. A gente tá esperando que alguma coisa aconteça com o outro para atingir a nossa mudança. E, na verdade, não é assim, né? É exatamente olhar pro que a gente tá fazendo naquele exato momento que causou esse problema. Isso. E eu tava falando com vocês essa semana, eu estou fazendo, né, acompanhamentos aí com uma amiga maravilhosa, e ela me fez parar para refletir o que eu fazia na minha infância. Sim. Que gera, né, gatilhos aí dos acontecimentos para eu identificar o que traz problema até hoje. E o legal é que Deus, ele não quer só resolver ali, não, ele quer ir na raiz, porque a mudança que ele quer propor é uma mudança definitiva. Exato. Não é? O detalhe, eu acho que eu vou pegar essa deixa, Fernanda, que você colocou. Existe uma frase, e eu já fiz um estudo sobre isso, chamado mágoas ocultas. Muitas vezes você explode, você estoura, você separa do seu marido, da sua esposa, você briga com teu filho, você está numa situação difícil no seu trabalho, porque você foi permitindo que determinadas coisas fossem acontecer na sua vida e você não foi, e você foi deixando. Sabe aquele momento que você fala assim, isso aqui não tem importância? Não, tem importância. Ele tem importância. Então você vai deixando e aquilo vai te corroendo e você não percebe. Essas mágoas ocultas, elas necessitam ser curadas. E para que elas possam ser curadas, você tem que ter esse momento de
para um pouquinho, porque enquanto você não percebe que você está no caminho errado, você não para. Esse é o detalhe. Por exemplo, você pega um caminho, você está com o seu carro, aí você está andando e você não percebe. Eu lembro uma vez de uma história de um grande amigo meu saudoso Moisés Faria. Nós estávamos viajando para Curitiba, estava eu, Moisés, Araci, Edivânia, todos numa cabine de uma F1000. Olha para você ver. Uau. E no caminho, Confortável. os 4 ali, confortável ali, né? Confortável. E de repente no caminho a Araci falou assim, Moisés, você está errado. Não tô. Ele falou, não, você tá errado, o caminho tá errado. Não tô. Naquela época, né, 1900 bolinha, né, tá certo? Né? Não tinha GPS, e ele falou, não tô errado, não tô. Não, você tá errado, não tô errado. Quando a gente viu, dando de cara, numa rua sem saída, de cara pro cemitério. Ai. Olha pra você ver. Por que ele não mudou? Porque ele ainda achava que estava o quê? Certo. Então esse é o momento. Eu chamo a atenção de você que está me ouvindo, existe um momento que você precisa descobrir aonde caiu o seu machado. Para que você descubra de verdade aonde você começou a errar, para você criar soluções. Então o teu Deus olha para você, como você colocou muito bem, Deus vai olhar para você e vai falar assim, para um pouquinho, senta, descansa, respira. Vamos começar? Primeira coisa, nunca culpe alguém pelos teus erros. Segunda coisa, preste atenção, nunca justifique erros, porque se erro fosse justificável, não seria erro. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Segunda coisa que eu gosto dessa frase. Mas eu não consigo perdoar. Presta atenção. Você não perdoa porque as pessoas merecem. Você perdoa para ser liberto. Você perdoa para você tirar a mágoa do seu coração. Você perdoa para parar de tomar de um veneno que às vezes a pessoa nem está lembrando daquilo e você está tomando, você está amargurado. Como você colocou muito bem, por nós, a gente não tem vontade de não devolver o que está emprestado. Nós temos o coração, né? Peludo, tá bom, exatamente. E também a mágoa é um veneno que você toma e espera que a outra pessoa morra, né? Exatamente, é você que está morrendo junto com ela. Então eu tenho uma historinha que ela é muito antiga, mas diz que um menino entrou numa casa onde vendia cristais. Então já que você contou a história, eu vou contar a história, tá bom? Ele vendia cristais, e quando ele entrou lá, o pai dele distraiu, de repente quando ele olha, tá o menininho com uma jarra de cristal e tava assim, escrito assim, R$2.500 e o menininho com a mão lá dentro. O pai ficou desesperado, ele falou assim, não respira. Não respira, tô chegando perto de você. A hora que chegou perto, ele falou assim, filho, faz assim com a mãozinha, que daí você tira a mãozinha de dentro da jarra. Daí ele falou assim, mas pai, se eu fizer assim com a mãozinha, a bolinha de gude fica lá dentro. Aí... Parece uma história boba, mas é o que eu quero dizer. Às vezes nós ficamos presos por coisas insignificantes. Às vezes você não aconteceu de você brigar com a sua esposa, com o seu marido, e você assim, puxa vida, mas olha, às vezes você está brigando há horas, e aí você para. Por que eu estou brigando? Você sequer lembra daquele... Não acontece mesmo, né? E a vida, ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido e não vale a pena. Segundos, né? Salmos, capítulo 90, diz bem claro, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. O que significa isso? Aproveitar cada momento da nossa vida, porque ele vai passar. Esse minuto que nós estamos passando, você poderá passar minutos melhores, mas esse passou. Então, se existe um momento que você vai olhar para sua esposa, olhar para o seu filho e vai pedir perdão, esse é o momento, é agora que ele tem que acontecer. Iniciar é fácil, Carol? Não é fácil. E sempre é dolorido, né? Tem esse lance. Eu carrego muito comigo isso. O ouro, para ele ser refinado, ele tem que passar pelo fogo. A árvore, para ela frutificar, ela tem que ser podada. Então, sempre são processos muito doloridos. Na nossa vida não é diferente. Aliás, Deus deixou isso na natureza depois da entrada do pecado, né? Acabou acontecendo. Mas para ser de uma forma didática pra gente também. Então, na nossa vida... também vai ser dolorido, mas os frutos que a gente vai colher depois vai valer a pena. Porque eu não quero viver momentos pequenos de prazer agora e ficar nessa mesma vidinha. Não, eu quero sofrer um pouquinho agora, mas para colher o fruto lá na frente que vai ser muito mais gostoso. Deus, ele nos forja, né? Sim. É isso. Que é o que a gente falou, os planos dele para nós são muito maiores, né? Sim. Ele enxerga lá na frente. E nós às vezes não entendemos, né? E outra, a gente fala de sofrimento, mas assim, muitas vezes, depois que a gente passa dessa primeira fase, que é o reconhecer, é o ser nova criatura, todo e qualquer sofrimento pode acontecer o que for. A paz que você tem
faz tudo, Ela transcende, né? tudo, passar. Você Muito sabe? legal. Pode falar, Carol. É muito legal isso Não que você é? falou, porque às vezes a gente acha que quando a gente vem pra Jesus, que as coisas, a gente não vai sofrer mais. E às vezes a gente acaba sofrendo Só que a até gente tem mais mais. força. A gente É tem mais força pra isso. enfrentar. A diferença é a nossa visão com Exato. relação ao sofrimento. E a Exatamente. paz que excede o entendimento que a Bíblia fala, não é uma paz qualquer, Não. como o mundo dá, não. É a paz de Deus que excede todo entendimento, reina dentro de nós. E quem tá de fora não consegue entender como, né? Mas ele dá. Posso chamar a atenção numa frase que até nós brincamos aqui? Qual é o sentimento que você já chegou nesse ai meu Senhor? Não é interessante na hora que o jovem perdeu o machado, né? Quem estava ali talvez possa ter pensado assim, puxa vida, mas que exagero por conta do machado, né? Cada um tem seu problema, cada um passa a sua dificuldade. Ele fala um ai meu Senhor, mas era um ai meu Senhor muito dolorido. Você já passou por momentos assim que você falou ai meu Senhor? É como se dissesse assim, sabe, existem 2 momentos de você fazer pedido de oração. Quando você faz um pedido de oração, só um pedido, é só um pedido. Quando é só um pedido, é sinal que todo mundo pode te ajudar. Quando é uma súplica, é sinal que só Deus pode te ajudar. Quando ele fala, ai meu Senhor, você percebe que ele está suplicando para Eliseu naquele momento. Estou correto? Certo? Então ele diz assim, ele coloca todas a sua fé nas mãos de quem? Do profeta Eliseu. Ele fala, ai meu Senhor, ele tinha outros jovens ali, ele poderia ter chamado outros jovens, ele poderia ter chamado outros alunos, mas nessa hora ele fala assim, não, eles não vão conseguir me ajudar. Então ele olha e fala assim, ai meu Senhor, né? Vai ter momentos na sua vida que você vai sentir isso, que você vai se sentir sozinho, né? E essa é a hora de você pedir ajuda. Sim. E quem nunca passou por uma fase assim, ou se você está passando, saiba que no momento você não está entendendo o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender os planos de Deus para você. Pode ter certeza. E também, se você acha que você não merece. Porque tem muita gente também que acha assim, não, eu não sou merecedor, eu já fiz muita coisa de ruim. Isso para Deus não existe. Posso colocar... Muito pouco, né? Posso aproveitar essa sua fala, que foi Pode, muito com importante, certeza, Fernanda, com presta certeza. atenção. Lembra que eu comecei falando sobre vozes que nós escutamos? Quando você escutar uma voz que você não é merecedor, que você não tem mais chance, que você já foi longe demais, essa não é a voz de Deus, essa não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala diferente. Eu tô aqui, eu não te condeno, eu tô com você. Existe um jovem que chegou para Deus e falou assim para Deus, nossa, meu Deus, pequei de novo. Deus falou assim, mas quando foi a última vez? Porque Deus esquece. Deus não lembra daquilo que você fez de errado, desde que você já se arrependeu por aquilo. Deus não toca no passado. Não é que Deus não lembra, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele nunca se esquece, mas Deus não toca no assunto. Esse é o detalhe. Todos os seus erros que ele já perdoou, está perdoado. É sempre um momento de uma nova criatura. Esse é o detalhe. Quando Deus utiliza uma expressão em Hebreus que ele diz assim, em suma. O que quer dizer em suma? Quer dizer a partir de agora. Né? Então é a partir de agora. Então se existe uma voz dizendo para você que você não pode, que você é um fracassado, que você não consegue vencer, não é a voz de Deus. Exatamente, viu? Já passei por isso. Quem não assistiu, assiste lá a Semana Jovem, por favor. Porque realmente não é de Deus. E Deus está falando. Nesse momento ele está falando. Ele está falando com vocês aí, ó. Estão todos aí, não sei aonde, onde você estiver. É isso muito mesmo. importante você ter falado isso, porque eu acho que muita gente que está assistindo já passou por isso. Eu tive uma época na minha vida que eu tinha vergonha de Deus. Vergonha de conversar com ele. Porque eu achava que ele ia falar pra mim, mas você tá pecando de novo, menina. Que isso? Então eu ficava com vergonha, fiquei com vergonha. E nisso eu fui me afastando de Deus. Então é muito importante você falar isso, porque pra gente não ter essa vergonha. Porque Deus, ele perdoa. É né? porque nós achamos que Deus... Nós somos semelhantes a Deus, Isso. mas nós não somos Deus. Exato. Esse é o detalhe, né? A gente coloca Deus na nossa caixinha, né? Meio que como se ele fosse um humano, mas Deus, ele é... Está acima de tremendo. qualquer coisa. Exato, Acima exato. Você tem que entender sempre que esse Deus não olha para você como você olha as outras pessoas. Esse Deus simplesmente ele ama. Deus é justo, mas em primeiro lugar ele ama. Coloca isso na sua mente. Sabe, Carol, tem uma palavra que eu gosto demais. Essa palavra chama-se Maranata. Maranata. O que significa Maranata? Vai.
Maranata é uma saudação que a gente faz e que quando alguém fala Maranata, a outra pessoa responde: o Senhor logo vem. É isso mesmo, né? E essa é uma esperança. Essa é uma esperança que nós temos em nosso coração. De ter a certeza que um dia tudo o que está acontecendo agora, essa ansiedade, essa depressão que nós sentimos, eu costumo falar que às vezes parece que a gente tem um buraco dentro do peito, sabe aquele buraco assim forte, aquele buraco que parece que nos incomoda. Eu até virei pro Thomas e comecei com o Thomas, né, da música Maranata. Você coloca pra gente, Thomas? Coloca aí. Eu gosto desse fundo. Se você, talvez você nunca tenha escutado, mas que você conhece Maranata. Essa música, ela é muito bonita. E eu quero terminar esse final aqui falando sobre ela. Essa esperança é algo que está dentro do nosso coração. Hoje, quando a Carol comentou sobre a dor que está sentindo a Renatinha, o Rodrigo e outras pessoas que estão passando por dificuldades, significa que nessa hora bate um desespero no nosso coração, porque hoje é dia de saudade para essa família. E talvez nenhuma frase possa acalmar o coração dela. Mas na Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, que nós não devemos nos desesperar. Nós devemos sentir no nosso coração que hoje, quando nós separamos de algumas pessoas, não é um adeus, é um até breve. O cristão tem isso no seu coração. Então eu gostaria de falar para você. Talvez você tenha que parar um pouquinho na sua vida hoje para entender o que significa nova criatura. Mas eu quero falar mais perto de você agora. Preste atenção. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade, se a dificuldade é uma dificuldade financeira. Eu não sei se você está com alguma dificuldade de saúde, com problemas na sua família. Eu não sei. Mas tenha certeza que Deus está aí do seu lado e você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Quando Ele olha para você e pergunta onde você está, quando Ele olha para você aonde caiu o machado, é porque Ele quer que você pare um segundo e você dê atenção para Ele. Você já conversou com alguém e você está olhando para ele, parece que ele está olhando para todo mundo, menos para você? Sabe? Às vezes a gente faz assim com Deus. Então por isso que Ele fala, converse comigo, fique conectado. Esse é o momento que eu quero chamar você, para você fazer com que a criatura se conecte com o seu Criador. Você olha para Ele e você não escolhe palavras para falar com Ele. Fale somente com Ele. Abra o seu coração. O seu problema Ele pode resolver. Mas primeiro você tem que entender que às vezes você tem que parar para ouvir a voz do teu Deus, e nem que seja para começar de novo. Talvez você esteja com algum problema conjugal. O que está acontecendo? Onde você parou de conversar com o seu esposo, com a sua esposa? Está na hora de você conversar? Talvez você está brigado com teu filho, com a tua irmã. Viu? Não se preocupa com isso não. Você não tem que ir lá e discutir relação. Você tem que ir lá e somente falar assim, eu amo você. É isso. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, quer dizer, não é entre eu e a Ana, não é entre eu e a Carol, nem com a Fernanda. Nossa luta é contra forças que não merecem a nossa atenção, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Quer ser uma nova criatura? Começa tudo de novo. Cada dia é um novo começo. Cada respiração é uma nova oportunidade. Hoje, Deus está olhando para você e dizendo para você, eu amo você. Pare e pense, todos os dias, aonde caiu o meu machado? Responda para o teu Deus e Ele vai te ajudar. Amém. E para encerrar esse momento, nosso podcast de hoje, né? Nós vamos fazer um momento especial de oração. Eu tenho alguns nomes aqui: José Ederaldo Tadeu Ribeiro, pela Regina, pela Lucília, o Marcos, Cecília, também pela Renata, o Rodrigo, o seu Ditinho, a Juliana Brandão. Nós vamos orar por todas essas pessoas e por todos os outros nomes que foram colocados aqui. E eu gostaria que, se você tem um pedido especial no seu coração neste momento, que você possa parar por um momento, feche os seus olhos agora, esqueça de tudo ao seu redor e ore junto com a gente para esse Deus que pode todas as coisas. Vamos orar? Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós estamos muito felizes, Pai,
por esse primeiro podcast, por esse primeiro programa que fizemos. O nosso único intuito é honrar e engrandecer o Teu nome, Senhor. E nós estamos aqui nesse momento trazendo essas pessoas, esses nomes que foram aqui citados e todos os nomes que foram escritos aqui na live. Nós queremos colocar a vida dessas pessoas em Suas mãos. Nós não sabemos pelo que elas estão passando, o que estão enfrentando, a dificuldade que está na vida delas nesse momento, mas nós sabemos quem é o nosso Deus e por isso nós colocamos essas pessoas em Suas mãos, porque esse é o melhor lugar do mundo para elas estarem. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa abraçá-las nesse momento de dificuldade, que o Senhor possa confortar o coração, conceder a paz que excede todo entendimento e que a gente possa confiar em Ti e saber que tudo que o Senhor faz tem um propósito muito maior do que a gente imagina. E nós confiamos em Ti. Não sabemos o que será do nosso futuro, mas nós confiamos plenamente no Seu poder, Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa live, que acompanhou essa live junto com a gente. E que o Senhor nos traga de volta na sexta-feira que vem para aprendermos mais sobre a Sua palavra. E mais do que tudo, que o Senhor nos ajude nos nossos recomeços. Que a gente possa parar aonde a gente está e que a gente possa relembrar onde foi que o nosso machado caiu. E que a gente tenha a plena confiança no Deus da segunda, terceira, das infinitas chances, Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos e agradecemos por tudo, pelo maravilhoso nome de Jesus. Amém. Sexta-feira que vem, que horas? Às 19 horas. E a história de Eliseu vai continuar. Valeu, gente. Feliz? Feliz sábado! Feliz sábado!